Pessoal, beleza? Eu quero trocar uma ideia rápida aqui com vocês, passar algumas informações acerca de algo que tenho presenciado, não só presenciado fisicamente com esses olhos físicos, mas uma percepção espiritual acerca de muitas coisas. Nós somos compostos por duas naturezas, certo? A natureza material, que é essa natureza estrutural do corpo, né? E a natureza espiritual, o invisível, aquela parte que nós não enxergamos, mas que nós sabemos que é real, ok? Essa parte natural, que é o nosso corpo, ela possui desejos autônomos, ela possui vontades autônomas, certo? Então nós podemos perceber que nos dias de hoje, muitas coisas têm sobressaltado esses desejos naturais, sobressaltado esses desejos da carne, né? E isso é evidente, basta ligarmos a televisão, colocarmos em uma novela da Rede Globo, por exemplo, filmes, programas, no celular, aplicativos, tudo que você for procurar, não precisa nem procurar, né? Tudo que você entrar em contato está sobressaltando os desejos da sua carne. E quais são esses desejos? Desejo pelo consumo, desejos sexuais, desejos superficiais, desejos rasos, porque todos os desejos da carne, eles têm um fim neles próprios, entende? Eles não transcendem, são desejos que terminam neles próprios. Então eles são insaciáveis, eles querem a cada momento mais se aprofundar naqueles desejos que não têm transcendência, compreende? Ele termina nele próprio, né? Então, se nós pararmos para analisar tudo o que nos cerca hoje, nessa realidade material, nós vamos perceber que muitas coisas, e quase todas as coisas, estão sobressaltando em nós esses desejos carnais, correto? Essa é uma das nossas naturezas. A outra natureza, conforme eu disse, é a natureza espiritual. Ela possui desejos que transcendem a carne. É aqui onde existe a nossa e onde está a nossa vida real. A nossa realidade, ela é espiritual e não terrena. Esse processo terreno é só uma parte da nossa existência eterna, percebe? A nossa vida de fato está no invisível, está no espírito, porém essa carcaça, esse corpo terrestre, terreno, né, é um local de habitação do espírito, ok? Mas a nossa visão, ela deve permanecer no espírito e não nas coisas da terra. E isso é bem simplificado através do versículo Romanos, capítulo 8, versículo 6, que diz que se os nossos olhos estiverem voltados para a carne, nós vamos colher coisas relacionadas à morte. Ou seja, a inclinação da carne, a inclinação dos desejos da carne é para a morte. Mas por que isso? Isso não pode ter um contexto pesado, nem religioso, nem legalista, nem nada disso. Nós temos que entender no espírito o que isso quer dizer. É difícil explicar a nossa origem, né? Nós só conseguimos explicar nossa origem mediante a fé na palavra de Deus. Big Bang, teoria da evolução, tudo isso, como o próprio nome diz, é teoria, né? É difícil nós compreendermos naturalmente a nossa constituição, de onde viemos, mas nós temos uma saída aqui. Nós temos um lugar que nós temos um lugar, né, que comporta o nosso corpo quando ele morre, esse corpo terreno. E esse lugar é onde? É a terra, né? Nós somos enterrados e quando somos enterrados, nosso corpo, essa carne, essa estrutura, ela é dissolvida na terra, compreende? Como se fosse humus. Então nós temos já em mente para onde é que nós vamos. E a palavra de Deus diz que nós viemos do pó da terra.
né? Então, se nós voltamos para ela numa situação fática, como 2 mais 2 é 4, isso é lógico, né? Nós podemos ter em mente também que viemos dela, nos nossos ancestrais, no primeiro protótipo do homem, né? Adão e Eva. Então, essa como sendo a origem da tua estrutura carnal, fica evidente que os desejos dessa carne é de voltar para o seu lugar de origem. Então, ele busca a morte. E é isso que a palavra diz, né? A carne se inclina para a morte. Os desejos da carne se inclinam para a morte. Então, quando nós compreendemos essa estrutura da realidade que nos cerca, tudo está sobressaltando os nossos desejos carnais. E isso tem feito com que pessoas a cada dia mais se tornem problemáticas na mente, percebe? As pessoas estão angustiadas, tristes, depressivas, não sabem onde recorrer, não sabem onde procurar ajuda, estão engessadas dentro de uma estrutura onde elas não conseguem pensar adiante porque estão notoriamente satisfazendo puramente os seus desejos da carne. E existe dentro dela um desejo de transcender. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é o ponto onde nós realmente existimos e somos, que é o Espírito. A vida está ali, né? E a palavra de Deus diz então que os desejos da carne se inclinam para a morte, mas os do Espírito se inclinam para a vida e para a paz. Olha que coisa, né? Então, em Espírito nós encontramos vida e encontramos paz, diz a palavra de Deus. Nós precisamos, nos dias de hoje, voltarmos a nossa mente, a nossa cabeça, os nossos olhos para as coisas de Deus. Senão, ficaremos de fato perdidos, sendo levados como ondas, né? Nas coisas da carne, nas coisas materiais. E aqui não tem vida, aqui não tem vida. A vida está no Espírito, aquele que o Pai coloca em você, o chamado Espírito Santo de Deus. É Ele que traz vida a você. E a sua comunhão deve ser com Ele. Esquece o que está fora de você. E aí você rompe essa barreira, né? Você encontra paz, justiça e alegria de verdade, conforme diz a palavra de Deus. Medite sobre isso, se isso toca o seu coração, se isso fala ao seu coração, ore a Deus. 10 segundinhos, 20 segundinhos, não precisa ser muito não, mas diariamente exerça essa atividade de transcender em espírito, nas mãos do Criador, nas mãos do Pai. Em nome de Jesus.